Quais são assim, os projetos que o senhor pretende, as prioridades que o senhor pretende que sejam já votadas às comissões no plenário nesse ano? Assim? Isso, você vê, durante a minha campanha lá em São Paulo, aliás, é bom registrar aí o agradecimento, aí, quase 11 milhões de votos, né, lá em São Paulo. E Foi mais votado, né? Mais votado no país, né, de parlamentar. E eu apresentei vários projetos em várias áreas, vamos chamar assim, né, várias propostas. E as áreas que eu sou mais ligado, por natureza, ciência, tecnologia e inovações, e tudo que se trata com as tecnologias envolvidas nisso, isso inclui comunicações também, tecnologias para infraestrutura, para área de agricultura. O bom da tecnologia é que você está presente em todos os lados, né? E educação. E assim, pô, o que tem educação? Por que o pessoal, quando eu era ministro, falava assim, pô, você fala tanto de educação, parece que é o ministro da educação, não é de ciência e tecnologia? Não. Porque educação transforma vidas, transforma o país. E a minha vida, sendo filho de faxineiro, você foi transformada por causa de educação. E a gente consegue. O que é, Cris? Não, é lá atrás. Eles vão passar para gravar. Ah, sim, desculpa. Aí, e educação, ela transforma vidas, né, como um todo. Transformou a minha e aí é um ponto que eu tenho, sabe aquela coisa que você tem como paixão, assim, né? Por isso que eu entrei na Comissão de Educação. Eu sou da Comissão de Ciência e Tecnologia, sou da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Especificamente para São Paulo, então, tendo em vista isso aí, né, tem alguns projetos que eu posso aqui, como parlamentar, ajudar a articular, de forma a ajudar o governo, porque os projetos vão ser executados pelo Executivo, né? Então, o governo de São Paulo, a gente tem lá o Tarcísio, que é amigo meu, um colega ministro também junto, formação semelhante, ele é do INE, eu sou do ITA, né? Então, a gente trabalha muito integrado, assim, e com as prefeituras. Eu aproveitei essa semana, por exemplo, conversei com mais de 100 prefeitos aqui, né? E parece bastante, porque se for considerar São Paulo com 645 municípios, ainda falta bastante. Mas qual que é a ideia? Primeiro, falando em educação, começando lá na educação fundamental, que pelo nome a gente já vê a importância de ser fundamental. Então, creches, começar lá na primeira infância, de 0 a 6 anos. Essa é uma parte muito importante da formação que a gente precisa dar mais ênfase aqui no Brasil. E aí, não só você ter creches, principalmente no momento nas áreas de periferia, onde eu nasci, eu sei muito bem a influência que tem isso, que eu não tinha na época, né? Eu não lembro, mas minha mãe lembrava, eu tinha que trabalhar com ela, depois que eu era maiorzinho, eu ia junto com ela no trabalho. Então, creches são importantes, e não só a creche, no momento de ficar ali, mas creche com conteúdo também adequado para essa idade, para o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento motor. Tem muitas coisas que se desenvolvem nessa faixa, assim como a alimentação adequada, cuidado com a saúde, observação, por exemplo, se a criança precisa de óculos, e uma série de coisas que se consegue determinar nessa faixa. A própria preparação das mães, um pouquinho antes, tem vários programas que podem ser integrados nessa creche, né? Então, quando você tem que, a nível federal, estadual e municipal, podem ser integrados numa creche como essa, e para cuidar, inclusive, das mães grávidas, né? Que é importante a saúde já começar ali, naquele momento. Então, resumindo, esse é um dos projetos que eu tenho para trabalhar em articulação disso com ministérios, com o governo estadual, com os governos municipais, o desenvolvimento desses projetos de creches, de forma que as crianças possam ser atendidas dessa forma, na primeira infância. Aí vem o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele muita gente fala de ensino integral, certo? Sim. Oh, excelente, mano. A ideia é muito boa. É só que precisa ter não só a infraestrutura adequada para que você tenha o ensino integral, mas também a preparação dos professores para atenderem quais são os conteúdos que você vai colocar no integral. Não é só nada contra o esporte. O esporte é importante demais, não é só botar a garotada para jogar bola. Não é assim. Você tem que, mesmo o esporte, ele tem que ser dado para o professor de educação física, ele tem que ser, os valores, vamos chamar assim, do esporte tem que ser incentivados, né? Desde da parte física, mas também a parte de trabalho em equipe, né? Resiliência, superação, tudo isso é importante aproveitar isso. Mas também tem outros conteúdos que podem e devem ser colocados, como educação financeira, que já está previsto e é importante colocar, como empreendedorismo, utilização de tecnologia
para motivar os jovens para estudar, né? Não só para as carreiras de ciência e tecnologia, mas isso acaba motivando. Eu sei disso porque no Ministério a gente colocou incentivo, aliás, depois eu vou falar sobre isso, mas uma pena que tiraram uma secretaria que era muito importante de lá, que era de promoção da ciência, para levar a ciência e tecnologia para dentro das escolas, Olimpíadas científicas. E a tecnologia em si motiva a garotada a eles estudarem, não só aquilo, quando você usa robótica, astronomia, astronáutica e outros tipos, né? É muito interessante utilizar esse período também para colocar esse tipo de atividade, que são atividades que as crianças vão usar. Lembra que para frente vai ser basicamente tecnologia, a gente já está vivendo um mundo de tecnologia. Sim. E essa geração que está aí agora no ensino fundamental, eles vão viver na tecnologia, vão trabalhar na tecnologia, empreender na tecnologia. Então, isso tem que ser desde pequenininho já raciocinar com a tecnologia. Aí você tem o ensino, tem muitas outras coisas, mas só para não ficar muito longo. Aí vem o ensino médio. O ensino médio, eu entrei agora na subcomissão para reavaliação do ensino médio, né, que é importante. O ensino médio é importante porque se você pegar a pré-adolescência e a adolescência, né, o Fundamental 2 e o ensino médio, são períodos na vida de todos nós em que nós tomamos muitas decisões, embora com a imaturidade característica da idade. E a gente tem ali um desenvolvimento de ideias, nós temos uma formação intrapessoal e interpessoal muito intensa aí. Aparecem todos aqueles dramas tradicionais, né, do ensino da adolescência, e faz parte da vida. E a gente tem que dar uma atenção. Você viu agora essa questão, né? Embora seja um garoto de 13 anos, né? Pré-adolescente, menos que adolescente, fundamental, né? a quinta série, basicamente, né? Por aí. E tem se repetido, né? Era mais nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tinha tanto, assim, agora no intervalo menor tem. E isso é uma coisa, né, que não é só a questão, segurança é importante, logicamente, né? A utilização da polícia. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma polícia especializada, existem discussões sobre isso, mas a polícia especializada, que só trata com escolas, não é o policial que está na rua tratando com bandido, não, ele trata com escola, ele é treinado para aquilo, ele ou ela, fica sempre na mesma escola, conhece os alunos, conhece os professores, conhece a vizinhança. A escola é sagrada, a vizinhança da escola tem que ser preservada também, né? Então, esses policiais podem ajudar, eles podem trazer informações, inclusive dar certas aulas, né, sobre a própria segurança das crianças na vida, uso de droga e etc. Tudo isso aí é aquela situação. Mas não é só isso. Eu sei que tem cidades, por exemplo, que estão colocando até detetor de metal, né, para entrar né, na escola, tem câmeras, tem tudo isso. Está previsto ter, desde 2019, pela lei, está previsto ter psicólogo, né, na escola, que eu acho importante ter. Sim. Mas pensar que um psicólogo sozinho ou sozinha não consegue dar conta de 700 alunos, não tem jeito. Agora, eu vejo a função, por exemplo, no ITA, quando você está ali, você tem um mentor. É um professor, uma pessoa que tem 10 alunos ali, que é uma reunião por mês, uma reunião a cada 15 dias, depende do número de alunos, mas tem um contato mais direto para perguntar quais são os seus objetivos, como é que você está, e assim, essa pessoa vai avaliando também o jovem ali. Se de repente ele começa a alterar, começa a ficar muito quieto, ter um tipo, uma depressão, alguma coisa, é um alerta para colocar em contato com a psicóloga. Você falou do novo ensino médio, né? Vê a chance de manter o modelo que já estava implementado, pensado no a gente vai discutir com os itinerários, né? Itinerários, etc. Como todos os modelos, você tem coisas boas e coisas ruins, né? Então, a gente vai discutir muito sobre isso aí, com relação à efetividade. O modelo é novo, então não deu tempo ainda dele amadurecer, dizer assim. Esse é um ponto que tem que ser considerado, de se ver realmente. Precisa ver qual a infraestrutura necessária para isso acontecer, a formação dos professores para que isso possa ser viável da forma correta, a possibilidade de participação de outras instituições junto com a escola, né, para trazer, pode ser desde equipamentos até de ideias para que esses itinerários funcionem. A gente vai discutir isso aí com detalhes lá, né? Eu gosto de primeiro estudar bem a situação, né, antes de tomar uma decisão lá. Claro. Mas é importantíssimo o ensino médio, né? E outra coisa que, em paralelo com o ensino médio, eu, por exemplo, mudou a minha vida. O que me tirou da periferia foi o fato de eu fazer um curso no Senai, né, um curso técnico no Senai. Então, eu ia de manhã no Senai, fazia curso de eletricista, à tarde eu trabalhava como eletricista aprendiz. Ganhava meio salário mínimo, era aprendiz, né?
meio salário mínimo. Com aquele meio salário mínimo, eu pagava o curso noturno do Liceu Noroeste, que tinha lá em Bauru, que era a única escola que tinha eletrônica, curso técnico, que era paga, era privado. Mas eu mesmo que pagava. E aquilo foi interessante que eu passava basicamente o dia todo em atividade com foco. Aí você aprende a trabalhar, aprende a ter chefe, aprende a ter autoestima, né, autoconfiança, que você vai conseguir, você ganha aquele saláriozinho. Imagina se todos os jovens, você vai falar assim, é difícil fazer. Sim, se fosse fácil, imagino que já tinha feito. Mas imagine se todos os jovens do Brasil no ensino médio, quando se formassem, já tivessem um curso técnico também, uma profissão já ali delineada. Eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante, essa pouca gente sabe aqui no Brasil. Né? Se você for lá olhar na World Skills International, eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. E o que a gente nota? Todos os países que têm um grande desenvolvimento tecnológico, principalmente de tecnologia fina, como a Alemanha, países nórdicos, Suécia, Noruega, etc., países asiáticos fortes como o Japão, Coreia do Sul, eles dão muita ênfase no ensino profissionalizante. Por que é válido? Primeiro que você tira a criança, o jovem da rua, traz para dentro da escola, dá essa autoestima, dá um salário. Eu já começa a raciocinar com o que eu posso fazer isso. Né? Isso é importante para tirar. Outra coisa é que ele ou ela já começa a delinear o futuro. Pô, eu gosto de tecnologia. Não, eu não gosto de tecnologia, eu gosto mais de biologia, eu gosto mais dessa área aqui. E isso é importante, eu gosto de humanas, né? Eu gosto de humanidades. Assim, e aí, com isso, já começa a formar uma visão desse jovem, que quando ele entra no ensino superior, ele ou ela tem menos tendência de desistência por achar, putz, sabe que eu comecei a fazer isso e eu não gosto desse negócio. E o fato de você ter uma profissão, o que aconteceu comigo, me garantia que eu não tinha dinheiro para pagar a universidade. Você fala, mas tem universidade pública. Mas mesmo na universidade pública, você sabe que você tem que ir, você tem que morar em algum lugar. Você gasta para morar, você gasta de transporte. Mas o ITA não dava um alojamento? O ITA ele dá. O ITA ele tem bolsa integral. Né? Mas quando eu cheguei lá, eu já era mais velho, já era casado, não usava isso. Mas tem bolsa integral. Mas a universidade, de forma geral, públicas, elas não têm isso aí para cobrir todos os custos. Então, você tem que se virar. E para se virar, se você tem uma profissão, é muito mais fácil. Eu não podia contar com meu pai para pagar para mim. Né? Ou seja, isso ajuda. Então, o ensino profissionalizante ajuda demais. Então, é outro dos meus projetos dentro do Estado de São Paulo, é promover com o que já existe também, Senai, Senac, Paula Souza, outras entidades que dão ensino profissionalizante, para que a gente consiga, com a ajuda do setor privado e do governo do Estado, né, ter ensino profissionalizante à disposição de todos os jovens, especialmente aqueles que são da periferia, que não era o meu caso. Né? O senhor falou agora há pouco de uma secretaria que não tem mais, né, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Como é que tem acompanhado o trabalho atual? Sei que foram poucos meses, né, mas da ministra Luciana Santos, chegou a falar com ela, com algum secretário dela, com alguém do governo? Eu não fui ainda conversar com ela, estou esperando ela completar o ministério. Essas são umas coisas que estão me preocupando e muito. Por quê? O que aconteceu comigo, por exemplo, quando teve a transição, eu participei de toda a transição, os 3 meses de transição. Então, ali eu já montei a equipe, né, trouxe... E a minha montagem de equipe foi muito técnica. Isso, a transição de 2018, né? Foram outubro, novembro, dezembro de 2018. Ali eu já sabia que eu seria o ministro, então eu já comecei a montar a equipe, ver a estrutura que estava no ministério anteriormente, falei com o Kassab, falei com quem estava lá, quais os projetos prioritários, né? Conversei bastante com o pessoal que estava anteriormente. Eu sou a favor do seguinte, você não desperdiça dinheiro público reconstruindo coisas, sabe? Esse negócio, muda o governo, constrói tudo. Você estava, igual você está fazendo um prédio, a hora que está com as paredes prontas, mudou, desmancha e começa de novo. Eu acho muito ruim isso, de gasto de dinheiro, gasto de energia, tempo, etc. Então eu vi o que eles já tinham em andamento, os projetos prioritários. Aí eu montei estruturas, né? A gente faz uma análise SWOT, né? De tipo, que é comum em empresas, eu fiz para o Ministério também, e fazia com certa frequência, de ver quais são as fortitudes que nós temos internas, quais são as fraquezas que nós temos para corrigir, quais são as oportunidades no futuro, no Brasil e fora, quais são os desafios que a gente vai ter. E baseado nisso, eu criei eixos estratégicos, criei as secretarias baseadas nesses eixos estratégicos, de forma a atender isso de forma pragmática, como fosse uma empresa. Fiz seleção de secretários, né? Vem cá, candidatos
fiz entrevista ali, pegava o currículo, olhava para encaixar. Então, eu encaixei gente técnica em cada um dos setores. Não foi nenhuma indicação política, né? Nada contra indicação, porque eu sou político também. Sim. Mas, desde que tenha um currículo. Eu falava assim para os deputados, senadores, você tem alguém? Você manda o currículo para mim. O meu critério é esse aqui, né? Então, eu coloquei gente técnica em cada um dos setores e quando começou o ano, em 1º de janeiro, eu já estava com a equipe montada, a gente já deu partida com o motor lá na frente, já sabia o que fazer com metas. Eu vim aqui até no Senado e na Câmara apresentar esses planos e depois coloquei critérios, indicadores, para depois nos outros anos eu vinha e falava assim, ó, essa parte aqui melhorou, essa aqui precisa ainda trabalhar com isso. É o que eu acho que a gente tem que fazer como gestor. A minha preocupação no que está acontecendo agora, por exemplo, essa secretaria é uma secretaria importante. A gente tinha 4 secretarias lá, né? Fora a secretaria executiva. Sim. Uma, que era essa secretaria de promoção e popularização da ciência, que é uma parte extremamente importante para motivar jovens para as carreiras, formar professores, mostrar para a população a importância, né, do que é feito dentro da ciência. E depois disso, que você tem um jovem motivado, vamos dizer assim, essa aí cuidava até com as Olimpíadas, 62 Olimpíadas, tudo, então você traz aquela até o ensino médio, o ensino até ali. Quando entra no ensino superior, aí já tem a outra secretaria que é de pesquisa, né, de pesquisa e formação superior. Aí trata da pesquisa, que é feita grande parte dentro da universidade, né, como trazer recursos para a pesquisa, melhorar a infraestrutura. Aí vem a parte de empreendedorismo e inovação, porque aí você tem que transformar aquela pesquisa em produto, né? Aí empreendedorismo e inovação. E uma outra secretaria para fazer a parte de estruturas financeiras e projetos, que é uma falha muito grande na grande parte das instituições não trabalhar com projetos bem estruturados. E a estruturação financeira, isso ajudou muito também. Aí, agora teve uma mudança completa das secretarias, eu acho que ela não estava lá durante a transição, o que acaba atrasando o trabalho, e você chega numa estrutura que você não... Não teve esse diálogo no final do ano passado, entre o senhor e ela, né? Não, não porque eu tinha saído em março. É verdade, o senador era o outro ministro, era outro ministro. Mas mesmo assim, eu acho que faltou eles irem mais lá e conversar, ver o que está acontecendo, os projetos estruturantes e manter esses projetos. Aí com essa mudança das secretarias, os projetos ficaram capengas, assim, os eixos ficaram capengas. São eixos importantes, tipo desenvolvimento de tecnologias para energias renováveis, desenvolvimento de materiais avançados, né, que entra aí, que conversam com muitas áreas, tecnologias habilitadoras, como inteligência artificial, biotecnologia, internet das coisas. Então, tipo assim, essa coisa fragmentou tudo, né? Isso é perigoso, a parte de saúde, desenvolvimento de vacinas, remédios e tal. Então, essa é a minha preocupação, que, primeiro, deu uma fragmentada nos projetos, de forma geral. Coisas que a gente estava fazendo importantíssimas também, de ver as políticas, as estratégias, os planos, as metas de longo prazo com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu reestabeleci. Então, eu estou com medo de que essas coisas não entrem. Não é problema de orçamento, porque o orçamento, quando eu peguei o Ministério, eu tinha menos 350 milhões, uma dívida de 350 milhões para bolsas. Eu me virei lá em 2019, não cortei nenhuma bolsa e não atrasei nenhuma bolsa durante o tempo todo. Só Deus sabe a dificuldade, mas a gente conseguiu fazer isso. Aí, orçamento. Você tem o orçamento da União, que é acotovelado por todos os ministérios. Tinha 23, eu já sofria com aquele 23, apesar de pandemia, tudo. Quase 40. Agora tem 37, então vai ser mais acotovelamento. Então, o que eu fiz? Em vez de ficar só preso no orçamento da União, eu busquei mais recursos. Então, a gente conseguiu, com essa Secretaria de Estruturas Financeiras, trazer recurso externo, privado. Então, hoje, se você olhar investe.mcti.gov.br, isso traz investimentos privados para projetos de dentro. O INSA, por exemplo, Instituto Nacional do Semiárido, hoje ele tem um orçamento que ele tinha anteriormente, antigamente era para custeio e projeto, não dava para projeto. Eu reclamava e continuo reclamando de orçamento, que é sempre importante isso. Eu vou continuar a falar disso aqui no Senado. Então, aquilo não dava, mas eu só dava para custear. E custear, que eu digo, é prédio, é luz, água, etc. Não dá para custear projeto. Mas agora com isso, hoje eles têm o orçamento para isso, que só está servindo para custeio, e mais 5 vezes isso vindo de fora, entendeu? Agora a gente está falando a nível de Coreia, etc. Sim. Então isso a gente colocou lá. Então é uma maneira diferente de custear a ciência. E além disso,
a liberação do FNDCT. A gente conseguiu, na minha gestão, liberar. Isso são 9 bilhões ou mais por ano que precisam ser utilizados. Eu briguei muito com isso, e junto eu, a comunidade científica, com o setor produtivo, aqui o Congresso, então conseguimos liberação, Lei 177. Mas aí, volta e meia, o pessoal quer cortar esse negócio. Sim. Então, agora, eu vi aí que já veio, eu estava na expectativa de vir para cá a liberação de 4 bi, que no começo do governo isso sumiu, 4 bi de novo. Pô. Do fundo, né? E agora está vindo aí uma MP, né, disso aí, espero que seja liberado, que aí você tem o valor total. Então, o orçamento está tranquilo para o Ministério, né, isso não é problema. Então, essa aprovação do FNDCT, isso aí, deixa o Ministério numa situação boa em termos de orçamento. Mas não é bom divulgar muito isso, não, porque senão aparece alguém querendo cortar, algum outro ministério querendo tirar. Sim. Agora, outra coisa que está me preocupando lá no Ministério atualmente é a falta de pessoal. Né? Como eu comecei o ano já com todo mundo no lugar, tinha os secretários, tinha os diretores, tinha os coordenadores, a estrutura prontinha. E agora está faltando gente. Eu não sei por quê. Aliás, eu sei por que está demorando tanta nomeação, porque a nomeação está sendo feita de forma política. E aí, para adequar essas coisas todas, é sempre mais difícil do que tecnicamente. Tecnicamente é fácil. Você pega lá, eu quero o currículo X, eu preciso desses critérios. Aí você traz os candidatos, avalia e coloca no lugar. Sim. Sem qualquer parte política. Agora, como tem essa questão que tanto criticavam antes, né? Qualquer coisa, fez uma indicação política. Hoje todas as indicações são políticas. E pode ter político ou indicação política adequada? Sim, que a pessoa tem critério, tem capacidade técnica para aquilo, mas geralmente demora mais tempo, e está demorando muito tempo. Então, estou esperando o Ministério ficar completo para ir lá conversar, né, e ver. Também para dar um tempo de o pessoal se ajustar. Né? Mas o senhor tem algum contato com alguém do governo, assim, tipo, no geral, de pessoas que são hoje ministras? Ou... Tenho sim. Lógico, eu sempre fui muito de conversar. Né? Aliás, aqui é a situação ideal para mim, que eu consigo fazer isso plenamente. E, de certa forma, o que precisa? Você pode falar assim, você é de oposição. Sim, eu sou de oposição. Eu faço parte do bloco de oposição. Mas, como eu já ressaltei muitas vezes, você não pode ser pela oposição burra, né? Falar assim, não, o que o governo fizer, eu sou sempre contra. Não. Sim. Se o governo fizer as coisas corretas, a gente tem que apoiar. E todo mundo quer, no final dos contos, que o Brasil tenha sucesso. Né? Então, essa é a ideia. Então, eu conheço gente, e mesmo porque tem muito pessoal de servidores, né? Sim. Que ficam no Ministério, ficam nos ministérios, de forma geral, e você acaba tendo muito contato. Então, mas quem o senhor conhece que tem mais contato, assim, de facilidade de conversar? Olha, pensa bem, ainda bem se foi uma coisa boa que fizeram, estou falando do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas tem o restante do governo também. Sim. O Ministério, ele tem 16 unidades de pesquisas e agora 7 organizações sociais, né? Fora empresas e autarquias. Então, por exemplo, o Moura, da Agência Espacial, ele era já junto comigo, né? Então, está lá. Todos os diretores das unidades de pesquisas, eles permaneceram, então conheço, né? Tinha um ótimo contato com todos eles e continuo, mas eu não falo diariamente, porque não é mais o caso, mas eu tenho muito contato, então eu tenho. É importante isso aí. Né? Entendi. Senador, eu pergunto assim, o senhor já foi antes de ser do PL, né? O senhor já foi do PSB, né, de bola. Tentou ser candidato a deputado e tal, era outro contexto, assim. Isso. Mas, assim, o senhor, o PSB é um partido de esquerda, sempre foi mais aliado do PT. O que mudou, assim, daquele tempo que o senhor estava começando os primeiros passos na política, agora que o senhor já é um senador, tá? Foi simples. Eu entrei no PSB, não pela, vamos dizer assim, pela ideologia do PSB, né, que eu, sinceramente, se você for levar à risca o que o socialismo, você obviamente deve ter lido sobre socialismo, comunismo, na prática não tem como funcionar se você for estabelecer aquilo lá, né, em termos da economia do país e etc. Né? É preciso que você tenha um setor privado forte que produz empregos, a quantidade de emprego que as pequenas, micro, médias empresas produzem no país, é a grande maioria. Então, você precisa ter um setor privado forte. Então, eu me alinho muito mais com o liberalismo econômico, vamos chamar assim, do que com o socialismo ou comunismo, né, que são regimes econômicos. Às vezes as pessoas confundem, mas são regimes econômicos. Né?
E agora, por que eu entrei no PSB naquela época? Né? Primeiro porque para você ser candidato a alguma coisa, você tem que estar em algum partido. Sim. Esse é um ponto importante. Mas eu entrei especificamente por causa do Eduardo, né? O Eduardo Campos. Ele era ministro na época de ciência? A história começou assim, né? Eu lá lutando para manter o Brasil no programa da Estação Espacial Internacional. Né? Isso lá em 2004, por aí, 2004, 2005, mais ou menos. Depois de muita luta ali, aí ele virou ministro, né? Eu não conhecia ele antes daí. Aí ele virou ministro. E aí eu aqui, em Brasília, né, tentando achar um apoio, sério. Aí um dos, que era deputado na época, né, tinha o Haroldo Cedras, que apoiava, hoje ele é ministro do TCU, né, o próprio Bolsonaro ajudava na época bastante. E aí ele falou assim, pô, você não quer falar com o ministro? Eu falei, eu quero, mas será que ele vai me receber? Né? Eu sou só... um astronauta, tipo assim, né? Não faço parte de polícia, né? Recebe. Aí conseguiu marcar, me deram 5 minutos para falar com ele. Aí eu fui falar com o Eduardo Campos. Ele era muito marcante, não sei se você lembra dele, tinha os olhos claros, assim, né? A figura muito interessante, muito simpático também. Aí conversei, expliquei, ele falou, o que está acontecendo? Eu expliquei para ele como é que era o projeto, por que era importante o Brasil estar lá, para a indústria do Brasil, né? Toda a projeção da nossa indústria para entrar no mercado internacional. E ele era um cara, embora fosse PSB pela família do Arraes e tudo mais, mas ele era um PSB muito, entre aspas, capitalista, bom, pensando nas coisas. Vê lá o que ele fez em Pernambuco, por exemplo. Né? Falou assim, pô, isso é bacana. Ele falou assim, eu vou apoiar isso, vamos fazer funcionar. Foi tão rápido que eu falei assim, pô, ele não vai fazer isso não. Sabe quando você não acredita? Aí fui lá, e não é que ele foi, fez funcionar as coisas. Né? Depois chamaram para outras coisas, e a partir daí eu comecei a conversar muito com ele. Comecei a conversar, eu ia lá em Pernambuco, assim, né? O tempo passou por aquele negócio. Chega em 2014, né? Ele me chamou e falou assim, você candidato a presidente, assim, né? Eu falei, pô, legal, eu queria que você fosse candidato lá em São Paulo. Eu, cara pálido, né? Não é minha praia, não conhece, não, pô. Você pode ser candidato lá, deputado, tal. E aí teve um almoço aqui em Brasília. Eu vim para participar do almoço. Veio até como é que chama ele? É delegado Onir. Do PSB também? Ele era de outro, ele estava entrando também, era que nem eu, não tinha partido. Olim. Né? Chamou e falou assim, pô, eu quero que vocês entrem, tinha uma mesa assim, mas quero que vocês entrem lá, para ser deputado, né, federal, tal, candidato a deputado federal. Eu fiquei meio assim, né? Tudo bem, por causa de você, como ele era amigo meu, falei, tudo bem, assinei lá a ficha, entrei, fui ser candidato, mas nunca tinha feito campanha, não tinha nada disso, né? E na época até o próprio Márcio França era o presidente do PSB lá em São Paulo, né? Lá assina a ficha e tal. Comecei a fazer campanha, só que terrível, eu nem falava que eu era candidato, né? Eu ia nos lugares, esquecia de falar que eu era candidato, participava lá, né, de alguns eventos. E aí, infelizmente, ele morreu, né? Um dia triste pra caramba. Foi, no meio da campanha, né? No meio da campanha. Ele tem um avião caiu lá, o avião dele lá perto de Santos, ali, né? E aquilo foi terrível, fiquei chateado pra caramba com aquilo. E eu confesso, a minha animação de participar acabou ali, sabe? A partir dali, eu estava lá como candidato, mas não fiz nem campanha mais. E então, acabei tendo uma votação considerável, tipo 45 mil votos, mesmo sem fazer uma campanha. Fiquei como suplente até imagina. Mas logo depois, como eu não era, eu não estava encaixado ali. Aí logo depois eu pedi para sair, assim que terminou a eleição, pedi para sair do partido e câmbio, né? Fiquei fora. Então, foi essa a minha história dentro do PSB. Mas, lógico, eu ainda tenho contato, tenho amizade, vamos dizer assim, com o Márcio França, que foi meu... Né, nós concorremos lá em São Paulo. Era até interessante que a gente participou de um evento que era uma sabatina do Tarcísio, né? E eu estava lá, a gente tirou foto junto, o pessoal falou, pô, mas vocês não são aniversários? Eu falei, pô, a gente está concorrendo aqui, né? Mas nós temos ideias diferentes. Eu apresento uma ideia, ele apresenta outra,
Eu acho que tem que ser uma política civilizada, sabe? Eu tenho uma ideia, eu tenho outra, a gente apresenta e a população decide. Claro. Né? Então, acho que funcionou dessa forma. Aí depois a entrada do senhor na política deu porque tinha essa proximidade com o Bolsonaro, né? Que o senhor falou também como deputado e Isso, tal. lá atrás. O Bolsonaro eu já conhecia desde 2001, né? Aí veio, né? Também eu mantinha um certo contato quando eu vinha a Brasília, às vezes vinha aqui no Congresso, conversava com ele, Aí chegou em 2018, foi meio muito semelhante até, né? Em 2018 eu estava lá na NASA, vim para cá, tinha uma palestra de manhã, uma reunião de manhã aqui, alguma coisa assim, e uma tarde. A da tarde foi cancelada. Aí eu tinha meu voo, era tarde, à noite para voltar para São Paulo e no dia seguinte eu ia voltar para Houston. Só que eu fui tentar mudar a passagem para tarde, era 2 preços da passagem. Até hoje nunca consegui entender porque tem essa coisa. Eu falei assim, não, vou ficar aqui, eu espero, né? Eu falei, tem que fazer. Aí eu tinha acabado de publicar um livro que chama Caminhando com Gagarin. E eu falei assim, eu vou lá no Comando Aeronáutica para dar um exemplar lá para o comandante, né? Que era amigo meu, ele foi do mesmo esquadrão que eu. E aí eu falei, vou lá, né, levar para ele. Só que eu levei, estava apertado aquele dia, eu entendo, assim, como executivo também, que o dia estava complicado demais, ele não pôde me atender. Aí eu só deixei o livro lá e falei, ainda estou com a tarde livre. Vou lá no Congresso. Nós não pular, fui lá conversar com alguém, apresentar ali, tentar falar com alguns desses caras que ajudaram a gente lá no programa. Primeira sala de audiência que eu cruzo na Câmara, entro lá, está o Bolsonaro, né? Então, deputado Bolsonaro. Isso foi 2017, 2018, março de 2018. Março de 2018, perto do meu aniversário. Já estava na eleição já praticamente, né? Aí ele olhou para mim e falou, Marcão, né, vou ser candidato a presidente. Eu falei, sério? Sério? Vou ser candidato a presidente. Parecido com o que eu sou com o Eduardo. Aí eu, tudo bem, ele falou, vamos fazer um filme. Tem até no YouTube, você acha esses vídeos, né? A gente fez um vídeo lá, dentro ali da sala mesmo, e aí depois fomos no gabinete dele, tinha bastante gente lá em frente, tudo, assim, entramos lá, conversando, aí ele vira para mim e fala assim, em março de 2018, você podia ser candidato a senador lá em São Paulo, né? Eu falei, poxa, eu já fui candidato lá antes, assim, o que eu entendo mesmo é de ciência e tecnologia, a minha vida inteira trabalhando com ciência e tecnologia. Ele falou, tá aí, se eu for presidente, você vai ser o ministro de Ciência e Tecnologia. Isso foi em março de 2018. Você vai ser o ministro de Ciência e Tecnologia. Eu falei, aí é interessante, aí está dentro do meu contexto, né? E aí teve a campanha toda, ele venceu e eu, então, fui indicado, né? Logo depois que teve a eleição dele, já fui, tanto que eu comecei a fazer o período de transição e foi assim que eu entrei. Você ministro na época era Ciência, Tecnologia, Inovações, Comunicações e tinha o ensino superior junto também. Não estava no MEC, o ensino superior? Não, na distribuição, tinha o ensino superior, né? Lá no começo, na transição. Aí eu olhei, e também tinha o Inmetro, tinha o INPI, né, junto, o Ministério estava bem inchado. Aí eu olhei e falei, né, como tinha muita coisa, falei, vamos ir gradualmente, né? Então deixa o ensino superior no MEC por enquanto, depois quando eu conseguir organizar o Ministério certinho, aí eu puxo. Mas acabou ficando no MEC mesmo depois. O fato é que eu entrei nisso aí, e aí chega em 2022, né, a gente teve umas reuniões e tal, aí falou, a gente precisa de candidatos em São Paulo, né, entre os ministros, né, nos estados, né, em São Paulo. Aí acho que seria interessante você se candidatar lá. Falei, tá bom, vamos ver aqui para deputado federal. Eu era candidato a deputado federal lá, né. Tá bom, então eu vou lá para cantar. Tem que sair dia 31 de março, você sai com uma dor no coração, assim, porque, cara, sabe quando você capricha tanto, aquele ministério 24/7 para mim, sabe? Eu cuidar cada detalhezinho, eu fazia 15 reuniões por dia, um monte de reunião para ajustar tudo. E aí, sai para lá para a campanha. Eu comecei a fazer a campanha como deputado federal, né? Entrei no PL, que era o mesmo partido do presidente, etc. Eu começo a fazer lá a campanha para deputado federal, principalmente na Alta Paulista, no Central de São Paulo e ali São José dos Campos e etc. Né? Aí começa a fazer a campanha, eu estava indo bem, tipo assim, eu estava sentindo, acho que vai dar, né, para deputado federal. E o candidato do grupo, né, dos partidos ali, era o Datena, né? Você lembra dele, o Datena. E aí teve um dia que a gente estava lá em Pompeia, né, almoçando, e a Carla Zambelli na minha frente, assim,
Aí ela falou assim, ó, eu acho que o Datena não vai ficar até o final, não. Temos que achar outro nome. E acho que o seu nome é um nome bom. Aí eu? Não, você que já está deputado e tal, tem outro. Não, acho que o seu nome é um nome bom. Não tem muita resistência, não tem muita rejeição. E, sei lá, acho que eu falei, pô, o problema é que só tem uma vaga, aquela coisa, sabe? E aí eu falei, olha, eu não vou. Se o partido decidir, presidente do partido, presidente Bolsonaro, e vocês acharem realmente meu nome, eu assumo a missão. Eu sou piloto de caça, se eu a missão eu assumo, mas eu sei que é difícil, é uma vaga, né? Assim, tem candidatos fortes, etc. Mas eu não vou falar nada, deixa com vocês. Aí foi, o tempo passou ali, no dia, era julho, tem 31, né? É no último dia de julho, 31 de julho, né? O presidente me ligou e falou, olha, ô Marcão, você está disposto a encarar aí para ser senador? Eu falei, olha, se for necessário, cara, sim, né? Eu acho que eu consigo brigar aí para isso. Então tá, então vai ser você. E aí no dia 1º de agosto, dia de aniversário da cidade Bauru, da minha cidade, eu fui para lá com o Tarcísio, né? A gente foi junto lá para um evento, e aí o Tarcísio anunciou lá no dia 1º de agosto, no aniversário da minha cidade, que eu era candidato ao Senado. E a partir dali, eu tive que mudar a campanha, eu tinha pouca gente, não tinha dinheiro, trabalhei com o que tinha ali na época, aí o partido depois entrou com recurso, mas eu ganhei, se você olhar naquele gráfico, acho que o Poder 360, né, que ele tem um aglomerador de pesquisa. Aglutinador, aglomerador de pesquisa, algo assim, né? Agregador de pesquisa. E aí você via lá, o Márcio sempre começou embaixo, eles começaram lá em maio, né? Assim, era o Márcio, tinha a Janaína, tinha outros, e eu não estava lá na época. Eles começaram lá, tal, ele sempre na frente. A hora que eu entrei, né, ele já estava estabilizado lá em torno de 30% aproximadamente. Isso a gente está falando de médias, né? De várias pesquisas, a linha média ali. É feita por mínimos quadrados, né? Para chegar nisso. E aí, a hora que eu entrei, eu comecei a subir exponencialmente. Né? Dá para ver claramente uma subida exponencial. Mas a pesquisa da véspera dava que o Márcio França ia ganhar, né? Então, ainda dava, porque estava assim, ó, você viu lá, ele começou lá, não sei onde começou, aqui em maio, e foi subindo assim e parou por aqui. Isso, lógico, isso é feito por muitos pontos, né? Sim. Aí tinha a Janaína lá assim, que era mais ou menos por aqui, e eu comecei aqui assim, né? Sei lá, aqui está aquela... Eu comecei aqui e fez isso assim, ó, né? Um exponencial. E aqui era a data da eleição, ainda tinha um gap aqui, né? Entendi. Então, havia possibilidade, lógico que isso aqui não é preciso, não é tempo real, né? Então, havia possibilidade de eu já ter cruzado, e foi o que aconteceu. E aí eu tinha cruzado, né? E deu uma diferença boa, eu fiz quase 11, fiz 10 milhões, 713 914. Verdade. E ele fez, o Márcio, de 7 milhões e 600, se eu não me engano. Senador, mudando um pouco de assunto, alguns dias, alguns parlamentares apresentaram um novo pedido de impeachment contra o presidente Lula e tal. Outros já tinham pedido antes também. O senhor acha que é uma discussão que deve ser feita, que já tem que tirar mesmo o presidente Lula agora? Essa discussão sempre é feita, é natural haver esse tipo de discussão, né? Vai haver pedidos, o governo obviamente não faz tudo certo, também não faz tudo errado, né? Mas é preciso que o que se enquadra dentro de um possível impeachment que seja analisado, e que seja analisado o que se enquadra. Então, esses dois lados da coisa. Então, eu acho que isso aí vai aparecer ao longo do tempo, assim como com o presidente Bolsonaro, teve vários pedidos também, e vai ter que ser analisado aqui dentro das casas, né? Faz parte, a gente está aqui para representar a população, é o poder legítimo, vamos dizer assim, pela população. Todo mundo está aqui porque foi votado, são quase 600 pessoas aqui, né? Quase isso aí, né? 594, né? Quase 503 mais 81, dá quase 600. 594 pessoas, então, aqui eleitas pela população para fazer isso. Então, a gente tem que analisar tudo isso aí e volta e meia vão aparecer esses pedidos, vão ser, muitos vão ser negados, pode ser que um deles seja aceito, e faz parte do trabalho analisar. Alguns adversários do senhor na campanha, a Janaína, a ex-deputada Janaína, né, o Márcio França, o ministro,
Falaram que o senhor não é um bolsonarista raiz, que no Senado vai virar quase um lulista e tal. O senhor concorda com essa avaliação? Não, você vê, né, eu, por ser de uma formação mais técnica, às vezes o pessoal estranha um pouco, porque não é aquela formação talvez tradicional da política. Eu trabalho muito com lógica e sensatez. É o que eu tenho falado aqui dentro, né? Eu apoio, né, eu sou da oposição, certamente, eu apoio as coisas que são boas para o Estado de São Paulo. Eu sou senador do Estado de São Paulo, então coisas que são positivas para o Estado de São Paulo, são positivas para a população, são positivas para o Brasil de forma geral, a gente apoia. Não tem essa questão de eu sou contra por ser contra, né? Isso não pode existir. Isso seria burrice e ser contra a população. Não, a gente tem que ser a favor da população. Então, quando o governo fizer coisa errada, né, a gente vai estar ali para bater em cima e bastante. Quando fizer coisa certa, a gente vai estar lá para falar, olha, isso aqui funciona, entendeu? Vamos fazer esse negócio funcionar, eu vou apoiar. Agora, você vê, ciência, um exemplo agora, ciência e tecnologia, né? Acabei de falar bastante do Ministério, deixa eu falar uma coisa boa aí. Eu trabalhei muito, por exemplo, no setor espacial. Lógico, eu sou do setor espacial, não que eu puxei, tem que tomar cuidado, não que eu priorizei só o setor espacial, mas a gente adiantou muito no setor espacial, inclusive com recursos para o INPE, para mais de 600 milhões lá para o LIT, computador, atos para chegar e tudo mais. E um dos a gente tinha aquele acordo com a China, tem um acordo com a China, do Cibers, só que o Cibers ficou ultrapassado. A gente tem 2 Cibers lá no espaço, Cibers 4 e 4A, que ele faz o imageamento no campo visual do espectro. E hoje em dia a gente tem o Amazônia 1 com tecnologia nacional que tem imaginamento melhor que aquele. A gente já superou essa tecnologia. Então, não faz sentido continuar a fazer um acordo para um produto que a gente já faz aqui, melhor, com tecnologia de fora. Para quê? Eu já faço com a tecnologia nossa. Então, o que eu propus para a China na época, e foi aceito lá, eu fui lá discutir com os chineses, com a Agência Espacial Chinesa, de falar assim, olha, vamos manter o programa Cibers, mas vamos mudar o objetivo. Em vez de ser satélite de imageamento no campo visual, vamos fazer satélite com radar de abertura sintética, que é um passo extra para o nosso desenvolvimento de tecnologia aqui, e com transferência de tecnologia para o Brasil também. E eles toparam. E aí, com essa situação, eu vi que não teve a viagem aí, mas eles vão dar continuidade justamente nisso. No Ciber 6 vai ser radar de abertura sintética, ou seja, ela seguiu esse tipo de coisa. Então, não teve, mas vai ter, né? Não, vai ter. Então, isso aí é importante, né, da gente ter isso. Por exemplo, agora, uma coisa que eu briguei muito também lá atrás, cara, era a FINEP, né, com a questão do FNDCT, ela tem 2 partes do FNDCT. Tem uma parte que é reembolsável, que a gente chama, que é feito para empréstimos, e uma parte não reembolsável, que é onde você faz, você coloca recursos para novos laboratórios, você faz editais para startups, uma série de coisas que são utilizadas com esse não reembolsável, né? A parte de vacinas, a gente fez tudo com isso e assim por diante. Só que o problema disso é que a FINEP pega o recurso da parte reembolsável utilizando o TJLP como taxa. Aí você tem um spread, que a gente diminuiu o spread máximo, né, mas esse dinheiro ficava caro. E lembrar que a FINEP não é um banco, a FINEP é um órgão de fomento, para ajudar. Então esse dinheiro tem que ser barato. Para ele ficar barato, né, ele fazia a tal da equalização. Então você reduz o juro para fazer um empréstimo aqui, e quem paga essa diferença do que o real para o que está usando era a parte não reembolsável. E aí a gente pagava por ano cerca de 300 milhões de equalização. Só para diminuir, o custo do dinheiro. Eu falei, eu briguei muito, mas essa taxa está errada, essa taxa não dá, tem que ser, então, e conseguimos agora aprovar, né, nesse ano, bom de estar aqui, de poder fazer isso, de TJLP para TR, e com isso baixou bastante. Aí reduz a equalização, são mais 300 milhões que sobram para o outro lado. Só para dar um exemplo, né? Claro. Então o governo age de uma maneira correta, a gente vai aqui e apoia. O governo agir de maneira errada, que nem agora eu vou olhar, eu vou dar uma estudada demais, né, nesse novo arcabouço fiscal. Isso é importante olhar. Então eu vou ler com muita calma, vou estudar isso, trazer economistas para me apoiar aqui, né? Que eu aprendo rápido, mas eu não sou economista, eu sou engenheiro, né? Sim. Então vamos olhar com muita calma, porque a gente quer que o Brasil tenha sucesso. Agora, para ter sucesso, a gente precisa atrair negócios, atrair empresas, ser
realmente um arcabouço que dê segurança para os investidores chegarem aqui no Brasil, preferencialmente e necessariamente, na verdade, reduzir a carga, esse é outro que vai vir a parte da reforma tributária, reduzir a carga tributária. É importante que esse negócio não seja só uma promessa, falar assim, pô, como é que vai fazer isso aqui para funcionar? Tem que ter base, né, prática para funcionar, e é isso que a gente vai analisar. Então, pode esperar aí, pode ser que eu elogie uma área e critique a outra, porque tem que melhorar. Então, não é questão de ser oposição por oposição, né? A gente está aqui para fazer o país funcionar e sendo oposição. Sim. Até para o próprio governo é importante ter uma oposição inteligente. Sim, mas, por exemplo, aquelas pautas que alguns apoiadores mais, que o próprio presidente, né? O STF, alguns senadores, colegas do senhor, querem, eu quero impeachment do Alexandre de Moraes, impeachment do Barroso, quero convocar o Barroso para o Senado, convocar o Moraes para o Senado, quer flexibilizar as armas, não sei qual a opinião do senhor sobre isso. Enfim, tem toda essa questão que o senhor não costuma se posicionar sobre. Como eu vejo, é assim, por exemplo, essa questão do STF tem, né, projetos de lei tratando tem que mudar a Constituição, na verdade, né, mudança de colocar, por exemplo, 8 anos, 10 anos como mandato para o STF, né, tem outras pautas aí que eu apoio, sem dúvida nenhuma, né, é importante ter essa discussão e ver a questão de impeachment, mesma coisa para impeachment do presidente. Tipo assim, é uma instituição prevista, né, é uma ferramenta prevista, se o agente público, né, seja presidente da República, seja ministro do STF, seja ministro de Estado, que seja, cometer um erro que seja justificável, que se enquadre para impeachment, que é uma coisa séria, não é qualquer coisa isso aí. Então, tem que ser feito o processo, né, sem dúvida nenhuma. Então, claro. De novo, não é questão de fazer as coisas simplesmente por fazer, é fazer da maneira correta, sabe? E tem que ficar fiscalizando o tempo todo. Verdade. Senador, só para voltar um pouco no tempo, teve durante a gestão do senhor como ministro, uma pesquisa para usar vermífugo, né, no combate a Covid e tal. No final, o Ministério da Saúde não adotou isso. O senhor acha que foi uma ideia correta usar isso? Perfeito. Aquilo lá foi muito bom. Isso aí, de novo, eu trabalho com ciência, eu não trabalho com hipóteses, ideologia. Tinha muito, desculpa, tipo assim, claro, jornalista, mas tinha muito jornalista querendo virar cientista, né? Sim. E isso, então, na verdade, né, primeiro, acho que ele está falando da nitazoxanida. Isso. Né? Nitazoxanida, isso aqui, ele é um antiviral. Olha que interessante, o pessoal só chamava de vermífugo, né? Mas vamos começar a corrigir por aí, isso é um antiviral. Ele serve inclusive para rotavírus, para influenza, foi depois vírus da influenza, etc. E como é que se chegou nesse negócio aqui? No começo da pandemia, eu montei no Ministério um grupo de cientistas, que você pode procurar na internet, você vai achar isso aí, que chama Rede Vírus, MCTI. A gente montou a Rede Vírus um mês exatamente antes da pandemia. No dia 10 de fevereiro nós fizemos a primeira reunião lá. Essa rede é formada por os maiores especialistas do país na área de viroses emergentes. É o pessoal que entende disso. Eu sou engenheiro aeronáutico, então eu não entendo de viroses emergentes. Aprendi bastante durante a pandemia, mas não entendo. Então eu chamei esse pessoal e falei para eles o seguinte, falei assim, olha, vocês são os especialistas nisso. Está acontecendo esse problema em Wuhan, né? A gente está ficando receoso com isso. No comecinho, né? Então, eu preciso que vocês me deem a sua opinião e a sua estratégia. Criem uma estratégia para o Brasil, né, de forma que a gente possa ficar preparado e responder, né, tanto em termos emergenciais quanto em termos de longa duração. Uma estratégia emergencial e uma estratégia de longa duração. Eu, como ministro, eu tenho a caneta, vocês têm o conhecimento. Vocês falam e eu faço aqui. Né? Nesse nível de confiança. Aí eles deram essa estratégia, criaram essa estratégia na parte, como eu falei, tem duas áreas, né? Na parte emergencial, na parte de emergencial e na parte permanente aqui, emergencial. Eles se dividiram em vários subgrupos. Eles falaram assim, vai faltar, se entrar uma pandemia, vai faltar equipamento no Brasil,
vai faltar testes diagnósticos. Então, a gente tem que desenvolver com tecnologia nacional testes diagnósticos. Então, formaram subgrupos de testes diagnósticos. Graças a isso, hoje o Brasil tem testes diagnósticos nacionais, tanto com enzimas para PCR, testes com biosensores, testes com inteligência artificial, tudo feito graças a isso aqui. Vai precisar ter análise de águas residuárias, esgoto, para ver que a gente consegue determinar para aquela comunidade, com cerca de 1 ou 2 semanas de antecedência, a gente sabe se vai ter um pico de casos. Então, formar um grupo de águas residuárias. Vai precisar analisar passagem de vírus de animal, então formar um grupo que chama Previr, né, de animais, vamos chamar assim, análise de animais, morcegos, aves, etc., né, animais. Vai precisar desenvolver medicamentos, eu vou voltar nessa parte aqui dos medicamentos, né? Como desenvolver medicamentos no Brasil. O Brasil é completamente dependente de medicamentos, e a gente vai precisar analisar possíveis medicamentos de reposição e desenvolver medicamento nacional para isso. Ótimo, tem um grupo trabalhando com isso. Para a parte contínua aqui, vamos precisar fazer sequenciamento genético. Então, tem lá o Corona Ômica, que é um subgrupo deles. O Ministério fazia 60% de todo o sequenciamento genético no Brasil, ver mutações, etc. Vamos precisar desenvolver vacina no Brasil. Foi aí que a minha ignorância falou assim, pô, a gente já desenvolve. Não, a gente nunca desenvolveu nenhuma. Como não? A gente já faz um monte de vacina aqui? Não, mas a gente faz com a tecnologia de fora. Né? Tipo AstraZeneca, não sabia de fora. Também. Eu também não sabia, então não fique triste não. Que a gente, eu falei, mas a gente já faz toda a vacina aqui. Eu falei, não, mas a gente nunca teve a tecnologia para fazer a vacina. A gente importa essa tecnologia, tipo tecnologia lá não lembro o nome da empresa lá da United Kingdom, né, da AstraZeneca, que fabrica um insumo farmacêutico aqui, uma tecnologia de fora. Fazer com tecnologia nossa, nunca fizemos. Então tem que desenvolver vacina no Brasil. Falei, a gente não tem condição de fazer? Lógico que tem. A gente é um cientista, vocês não sabem fazer isso? A gente sabe. O problema é transformar o conhecimento em produto, em vacina. Então foi isso que eu construí no Ministério lá, na UFMG, junto com a UFMG, que é o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, que pega todo esse conhecimento, congrega, faz pequenos lotes de insumo, testes pré-clínicos com animais, se Anvisa junto, e aí a rede de farmácia no Brasil, né, das indústrias, produz aqui. Então o Brasil, a partir desse trabalho, passou a ser independente do desenvolvimento de vacina. E não é só para a Covid, que já tem 3 aí em teste clínico, né? Mas a importância não é só isso, a importância é que essa mesma tecnologia serve para dengue, zika, chikungunya, febre amarela e etc. Então tudo isso vai ser desenvolvido agora aqui. E o Brasil, assinei com a OMS, o Brasil passa a ser o hub de desenvolvimento de tecnologia do hemisfério sul do planeta. Olha que legal, a gente tem que assumir essa... Então, vacinas aqui. Aí vem a parte de infraestrutura, o pessoal responsável por infraestrutura também, aumentar laboratórios, aumentei 18 laboratórios NB3, nível de biossegurança 3, já consegui recurso pelo FNDCT, 1,6 bi, para fazer o laboratório de nível de biossegurança 4, lá do lado dos Sirius, acelerador de partículas, vai ficar pronto o ano que vem, pelo planejamento, com 3 empresas trabalhando nisso aqui. É o único da América Latina e o primeiro do planeta conectado com um acelerador de partículas, né? E também tinha um pessoal aqui que fazia análise de impactos, tanto sócio quanto econômicos, de pandemia, tudo isso aqui perene. Né? Aí falei tudo isso aqui para chegar nessa parte, medicamento e reposição. Para você ver quanta coisa foi feita, isso aqui hoje compreende o que a gente chama o que eu chamar de programa escudo. Então, o Brasil não estava preparado, o mundo não estava preparado para essa pandemia. Mas quando entrar as próximas, e elas vão acontecer, se o Ministério mantiver isso aqui funcionando direito, o Brasil vai estar preparado para encarar as próximas pandemias com muito mais propriedade, perder muito menos gente. E o mundo também, isso acaba sendo cruzamento. Claro. Agora, com relação ao medicamento de reposição, como é que é isso? Acontece assim. Acontece assim. Você não tem nenhum remédio no começo. Aí o pessoal ficou testando. Usa isso, usa aquele negócio, né, tal. Mas ninguém sabia exatamente se funcionava ou se não funcionava. Aí eu juntei, um grupo de cientistas aqui. Eles fizeram uma relação de 2.000 medicamentos, né, antivirais, inclusive a nitazoxanida, que é antiviral também, além de ser usado para vermífugo, mas ele é antiviral. Né? Pegaram 2.000 medicamentos e começaram a testar. Testar como? Lá no Sirius, no acelerador de partículas, ali não é só o acelerador, tem um acelerador e tem mais 3 laboratórios, um de biocombustíveis, um de nanotecnologia e um de biociências.
Então, o laboratório de biociências... Em Campinas, não? É em Campinas, né? Agora vai ter mais, vai ter um de NB4 e ter um de supercondutores. Mas o de biociências, eles pegaram esses 2.000 medicamentos, usando inteligência artificial e computação gráfica dentro lá, eles faziam o desenho da proteína do vírus, né? Você lembra do vírus? Tem aquelas pontinhas deles, né? Proteína S, P, o desenho daquilo e a célula, né? E o medicamento para se encaixar na proteína do vírus. Aí monta isso aí tudo e foram testando as moléculas de 2.000 medicamentos. Imagina um trabalho para fazer isso. Então, esses cientistas fizeram, de altíssimo gabarito no Brasil, fizeram isso e determinaram 5 medicamentos que eles falaram, olha, esses 5 aqui têm a possibilidade de reduzir a carga viral, né? De reduzir a carga viral. Ok. Eram antivirais, entre eles a nitazoxanida. E aí, a nitazoxanida mostrou, depois pegaram esses 5 e colocaram, fizeram testes in vitro, que é com célula de macaco e com célula humana, né? Então, testaram e viram que essa tal de nitazoxanida, ela reduzia a carga viral em 94%, ou seja, é uma coisa que dá esperança. Mas o fato dela funcionar, inteligência artificial, funcionar in vitro, não significa que ela funciona com o corpo inteiro de uma pessoa. Sim. Aí você tem que fazer teste clínico. O senhor chegou a tomar, né? Quando teve nitazoxanida? Não, mas uma das substâncias testadas. Não entendi, desculpa. O senhor chegou a tomar o que o senhor chegou a tomar quando teve a Covid? Eu lembro que o senhor falou. Eu tomei isso aqui. Né? Mas teve algum efeito adverso? Teve alguma coisa? Não? Teve, ele funciona realmente. Assim como eu, foram 400 pessoas que fizeram o teste, né? 400 pessoas. Então, para fazer teste clínico, como é que funciona? Você tem que ter autorização da Anvisa, né? Tem autorização da CONEP, aí fizeram todas as autorizações e um grupo de pesquisadores, né, gerenciados pela professora Patrícia Rocco, que é uma dos maiores cientistas do Brasil. Ela já orientou, para você ter uma ideia da capacidade da mulher, ela é membro da Academia Brasileira de Ciências, membro da Academia Brasileira de Medicina, Farmácia, etc., professora da UFRJ, e ela liderou um grupo de pesquisa, ela já orientou mais de 130 ou 150 mestres, doutores, pós-doutores, a mulher é uma sumidade, né? E aí ela montou esses testes clínicos e foram realizados com cerca de 400 pessoas, né? E aí ela analisou o resultado, como é que era? A pessoa tomava nitazoxanida, primeiro tinha que estar com Covid. Sim. Né? Aí a pessoa estava com Covid, nos primeiros dias da Covid, aí tomava o medicamento, né? Eu não lembro agora quantos que era tomar o medicamento, tantos por dia, né? Tais doses, tomava o medicamento, aí eles mediam a carga viral ali no começo, aí depois, passado tantos dias, acho que tomava de novo, e no final lá eles mediam a carga viral depois de um certo tempo. Eu não lembro mais o protocolo, mas obviamente é um protocolo tudo determinado ali no protocolo científico, né? E no final eles determinaram que a carga viral no começo estava aqui, aí tomava o medicamento, durante um certo dia a carga era reduzida. Agora, a velocidade dessa redução aqui depende do organismo de cada pessoa. Sim. O objetivo era determinar se reduzia a carga viral. E determinaram que reduz a carga viral. Fizeram todos os testes, né, calcularam tudo e reduz a carga viral. E foi isso que eu apresentei. Até eu lembro quando eu apresentei, o pessoal falou, mas não tem número. Sim. Cara, o importante é mostrar a variação. Se eu for mostrar em número, eu vou ter que explicar como é que funciona logaritmo neperiano para fazer esse tipo de coisa. Porque isso aqui, na verdade, se você colocar noutra escala, fica todo esquisito. Então, isso aqui é em logaritmo neperiano. Se eu botar o número, eu vou complicar aqui tanto que o pessoal olhar e falar assim, né? Claro. Então, mas esse negócio demonstrou que reduz a carga viral. Então, foi feito o paper científico, né, como chama, a publicação científica. Essa publicação científica foi enviada para revistas internacionais, foi publicada em uma das maiores revistas de ciência do planeta, do setor, né, comprovaram lá, ou seja, por surpresa de muita gente que ficava falando bobagem com isso, a nitazoxanida é cientificamente comprovada como um medicamento que reduz a carga viral. Mas protege para a pessoa não morrer? Aí é outra coisa, que é outro teste, que depende do organismo da pessoa, mas reduz a carga viral e foi provado cientificamente. Fizemos no Brasil, foi publicada no exterior, né? Fizeram no Brasil,
Depois fizeram os mesmos testes na Argentina, chegaram ao mesmo resultado, independente, grupos independentes, logicamente. Depois fizeram o mesmo teste na Europa, só que na Europa eles chamavam de NT300, em vez de nitazoxanida, mas é o mesmo medicamento. Ou seja, a nitazoxanida é comprovada que faz essa redução. Diminui. Infelizmente não foi usada no país. Aí você vê assim, né? Eu não sei dizer quantas pessoas poderiam ter sido salvas com isso, mas infelizmente estava aí, uma coisa comprovada cientificamente. Mas o Ministério da Saúde não quer usar aí o próprio gestão. Esse é um ponto importante. Tipo assim, qual a relação entre os dois ministérios, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia, ele faz isso. A gente faz pesquisa, desenvolve, tal. Agora, quem decide se usa, se não usa, como que usa, né? O que a gente desenvolve vacina. Agora, como que vai usar a vacina? É o Ministério da Saúde que determina. E outra coisa, aliás, deixa eu aproveitar esse momento também, para uma coisa que eu fiz até um pronunciamento essa semana, ou foi semana passada, que é tanto assim, coisa? Sim. Aqui é importantíssimo isso aí. Uma coisa está me preocupando, e muito, e não só a mim, mas os cientistas também, né? Que aqui eu acabo representando os cientistas aqui. Que é o seguinte, a gente tinha as notificações de Covid, você lembra? Eram diárias as notificações no site do Ministério da Saúde, era notificação diária. E você ia acompanhando. Aí você vê, né, com a utilização de vacina, ela não protege você de não pegar o Covid, mas ela te ajuda a ter menos efeitos da Covid e reduz a mortalidade, o que a gente quer ver, né? Então você vê os casos começaram, aumenta, tal, e foram caindo, né? Sim. Casos diários, eu estou falando aqui, né? Casos diários, assim, foram caindo. E aí, de repente, em janeiro, né, o Ministério da Saúde fala assim, olha, eu vou parar de mostrar os dados. A gente teve carnaval no meio do caminho. Sim. Entendeu? Ou seja, na linguagem de piloto, você está voando instrumento numa região montanhosa, que é o carnaval. Então, você não pode desligar o painel do avião. Aí, desligou isso aqui. E aí, começaram a apresentar semanalmente. E aí, olha esses dados, vê se você não fica com medo aí também dessa coisa. Eu fiquei, quando vi isso, dia 4 de março. Março, né? Março agora. 4 de março. O número de casos era, vou colocar, perto de 10 mil, 9.700 e não sei quantos casos diários aqui, né? Sim. Quase 10 mil casos, né? Ok. Dia 11 de março, uma semana depois. Número de casos. 59.900 e pouco, 60 mil casos. Teve um aumento aqui de 600% em uma semana do número de casos. E aí, escuro, parou. Aí não divulga mais nada? Não. Nem semanal? Não. Aí falei, pô, e quanto que está agora? De repente está aí, tendo, sei lá, 100 mil casos por dia ou mais. E aí foi o que eu reclamei. Falei assim, gente, tem que mostrar os casos. Não é porque mudou o governo que a Covid falou assim, foi embora. Não, ela continua. A gente tem que... a pandemia não desapareceu. Claro. Senador, só para não estender tanto assim, não tomar tanto tempo do senhor, só mais duas perguntas no máximo. Uma é que eu vi uma nota ontem, se não me engano, de uma história curiosa até que o senhor deu um presente para o ex-presidente Lula, presidente Lula, né? Presidente de novo. Há um tempo, um relógio. Como é que foi essa história? O que o senhor deu eu vi também, mas falar para você, eu fiquei tentando lembrar, porque na época o que aconteceu? Quando eu fiz a missão, né, que eu era astronauta, ligado à agência espacial, né, brasileira. Eu era da agência espacial brasileira. E o Lula era o presidente. Sim. E da época, eu lembro que a agência tinha uma série de brindes, né, moedas, coisas assim, que eu acabava sendo o portador, né, de entregar essas coisas. Então, pode ter sido um caso desse aí, de eu ter entregue algum brinde da agência, alguma coisa do tipo. Mas algo assim. E foi interessante, porque quando eu voltei, eu fiz uma peregrinação, né, indo nos lugares e apresentando junto com a agência. E volta e meia tinha um brinde ali, né? Então, às vezes era uma moedinha de coisa da missão, com o símbolo da missão, às vezes era pet, então distribuía aí muitos deles na época, era normal. Pode ter sido isso, mas o senhor não lembra exatamente do dia? Eu não lembro exatamente do momento. Eu lembro que eu fui lá falar com ele, se eu lembro que eu fui falar com ele. Foi a única vez que o senhor falou com ele? Não, né? Oi? Foi a única vez que o senhor falou com ele? Não, né? Foi uma das únicas vezes que eu falei com ele, que eu ia mais pelo fato de ser astronauta, né? Sim. Na coisa.
Eu encontrei com ele uma vez, que eu também sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial. E sim, mas era outra coisa. Eu sou também embaixador mundial do ensino profissionalizante. Estava tendo uma competição, eu acho que era em Alemanha, em algum país que eu estava lá como embaixador, acompanhando as competições entre jovens do mundo inteiro, inclusive do Brasil, né? Tem o Senai lá que participa. E aí ele chegou lá, ele me viu, também eu encontrei com ele lá. E depois eu encontrei com ele também em Moscou, né? Quando ele foi para a assinatura, ele estava lá com o Putin, né? Tem até a foto junto lá, ele e o Putin. Mas, olha, pô, eu como... tem a presidência, né? Aí você tem o Ministério de Ciência e Tecnologia, aí você tem a Agência Espacial, aí você tem eu lá embaixo. Então, entendi. É encontro de funcionário, assim, né? Claro. Vai ter disputa ano que vem na Prefeitura de São Paulo, né? O senhor é senador do Estado. Não sei se vai se envolver na disputa local lá da cidade. Mas o ex-colega do senhor, Ricardo Salles, está tentando ser candidato e tal. Tem um prefeito atual também. O senhor tem algum candidato aí de coração, de preferência? Ontem até, né? O Ricardo estava aí, junto com quando chegou o presidente também. Ele quer ser candidato, né? Sem dúvida. Ele falou que ele quer ser candidato lá, né? Mas isso, até saber quem, na verdade, é mais uma questão do partido, né? O Valdemar, o pessoal mais ligado ao partido, quais são os planos do partido, né, de lá. E, embora, você vê, está falando para o ano que vem, né? Parece que é daqui a pouco, mas ainda está um pouco distante, acho que ainda vai se configurar mais esse cenário lá. Sim. Ele está disposto a ser, isso é uma coisa que eu posso garantir, né? Ele está disposto a ser candidato, né? Tem o Nunes também, que está sendo cogitado ali, inclusive, né, de ter o apoio do partido. Sim. Mas eu estou falando assim, eu acho porque eu não participei de nenhuma negociação disso, eu acho que ainda não tem nenhum martelo batido com relação a isso, não. Né? Entendi. Uma coisa eu tenho certeza, né, que eu não vou ser candidato, essa parte eu posso garantir. Que o pessoal me perguntou isso, eu falei assim, eu não, né, eu não sou... Se estiver nas pesquisas lá, ganha em primeiro turno com 80%, você não iria? Olha, eu fui eleito para ficar aqui para o Senado, né, então eu gosto de respeitar muito, porque é uma coisa que eu sempre criticava, o pessoal chega muito mudo, mas eu vou... né, fazer um bom trabalho aqui no Senado, que eu acho que a gente precisa, muita coisa para o Estado de São Paulo. Eu falei de alguns planos na área de educação, mas tem outros planos em outras áreas também. A gente vai ter a reforma tributária, que a gente vai ter que olhar com carinho aqui para o Estado de São Paulo. A gente vai ter, por exemplo, né, o Pacto Federativo, que também provavelmente vai ter muitas discussões com relação a isso também, de se olhar para o Estado de São Paulo. A gente tem que olhar para a saúde do Estado de São Paulo, né, e melhorar a questão de filas, que ainda é muito alto o número de pessoas esperando. A gente fala em São Paulo, o pessoal tem a noção assim, o Estado de São Paulo é o estado mais rico da federação, não está precisando de muita coisa, mas tem muita diferença ainda dentro do próprio Estado de São Paulo. Conversei com muitos prefeitos aqui, né, falei quase 100 prefeitos, conversei esses dias, e agora eu vou começar a fazer viagens pelo Estado de São Paulo. A partir de maio, eu vim organizando tudo aqui, até maio. Depois, a partir de maio, eu comecei a visitar micro-regiões do Estado de São Paulo. Entendi. Ver ali as necessidades dos prefeitos dessas micro-regiões, utilização muito de tecnologia para ver como que a gente consegue ajudar, atração de empresas, né, para o Estado também, empregos, tem que gerar empregos, você tem muito trabalho lá para o Estado. Entendi. Só para encerrar, ontem o presidente Bolsonaro voltou, como é que o senhor falou com ele hoje? Tá, hoje não, falei ontem. Ontem, né? Estava lá na recepção dele. O senhor acha que primeiro, foi uma decisão correta ele ficar esse tempo todo fora, sem falar, sem se posicionar? E outra coisa, essa não deu margem para as pessoas criticarem ele e ele não rebater? Por exemplo, a questão das joias. Ele errou na questão das joias de ter pegado e tal? O que o senhor avalia? Eu vejo assim, primeiro, eu conversei com ele ontem, como eu falei, eu conheço ele há muito tempo. Né? É muito bom você rever, eu considero meu amigo, assim, mas é muito bom você rever a pessoa, né? Depois fazia tempo que eu não via pessoalmente, né? Eu falei 1 ou 2 vezes por telefone, olha lá, muito rápido. E então, uma coisa que eu notei, ele estava feliz, né? Eu conheço ele assim no olhar de estar de volta ao país, ele estava muito feliz, assim, você percebe isso, né?
eu acho que esse tempo para ele foi importante para ele descansar, colocar a batida que teve durante a batida que eu digo, a agenda que teve durante a campanha, durante isso é muito estressante, né? Estressante demais. Eu não sei como é que ele aguentou, para falar a verdade, porque ele já não é mais novo, né? Eu não sei como é que ele aguentou tudo isso aí lá. Eu ficava, eu sou bem mais novo que ele, eu vendo lá em São Paulo, eu acompanhava as coisas de São Paulo, de repente ele saía ali de uma coisa e ia para, sei lá, para Recife, né? E não sei como é que ele aguentou tudo isso, mas foi importante ali. É estressante também do ponto de vista emocional, tudo isso, né? Então acho que foi bom para ele um período para ficar fora do circuito, né? Com ele retornando agora, certamente ele retoma atividades, principalmente junto ao partido, né? Ele passou a ser o presidente de honra do partido, que ele deve viajar pelo país afora, eles devem fazer agora com o Braga Neto, que está lá também, como secretário executivo, eles devem preparar uma agenda para ele aqui, para visitar as diversas cidades, falar com as pessoas, né? E aí vai ter toda a oportunidade das pessoas perguntarem para ele diretamente. Então, essa parte das joias, essas coisas todas, que eu não tenho dados dessa coisa nada, isso aí tem que conversar diretamente com ele. Então, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre as razões por que ele decidiu ficar lá. Então, é importante, né, que ele fale sobre isso. Eu não gosto de ser intermediário, porque seria uma interpretação só da minha parte. Então é melhor ter uma fonte direta. Sim. E ele vai ter chance de falar isso ao longo aí dessas viagens pelo Brasil afora. E vai ser bastante interessante você ver, né, essa junção, vamos dizer assim, né? Ele tem condição de voltar a ser presidente em 2026? Ele? Eu acho que sim. Vai ter... Não, certamente vão ter processos aí a verificar, mas eu acredito que sim, né? Que ele deve ser o candidato, o nosso candidato aí, o candidato para 2026, né? E ele vai ter esse tempo agora, durante esses 4 anos, para colocar suas ideias, apresentar, conversar em todo lugar. E é importante também que ele passou esse tempo, né, nos Estados Unidos. Eu vivi 20 anos nos Estados Unidos, né? Fiquei em 1998 até 2018, né, ali com a NASA, e você acaba conhecendo bastante do país, logicamente. E ele teve esse tempo ali de 3 meses, foi interessante para ele conhecer também o modo de vida, mas não só isso, as estruturas de como funcionam as coisas nos Estados Unidos. Por que as pessoas falam tanto do milagre americano, né? A pessoa vai para lá com uma mão na frente e outra atrás e acaba virando um milionário através de trabalho, educação e tal. O que a gente precisa fazer no Brasil para chegar nesse ponto, né? Então, eu acho que foi importante para ele ter essa visão de lá, que eu acho que ele traz um refresh aí também, novas ideias para cá, e a gente precisa ter isso, né, de um futuro presidente. Entendi. Pois, senador, obrigado aí pelo tempo agradeço, do senhor. Deu um tempão, espero que tenha. Foi um tempão. Verdade. Mas é ótimo. Olha, a gente está aqui à disposição, viu? Tem muita discussão de muitos temas aqui. Ontem, lá no Ministério ficava, obviamente, focado ali em ciência, tecnologia, inovações, que é amplo, e as aplicações. Eu gosto de ver coisa prática, né? Engenheiro gosta de ver coisa, de ver como que eu uso esse negócio para melhorar o saneamento, como é que eu uso esse negócio para melhorar a segurança pública, para melhorar a parte de saúde. Aliás, fiquei muito feliz, eu fui lá no INCOR outro dia para entregar lá umas emendas, né, do Serra, não minha, do Serra. Do Serra, Porque que eu tô, do mesmo jeito que eu fiz no Ministério, né, que eu falei de aproveitar projetos anteriores que já estavam em andamento para dar continuidade, que eu acho importante isso por causa de economia, por causa de tudo para o Brasil, né? No Senado também. Eu cheguei aqui, né, tinha os projetos de lei do Serra, né, essa coisa. Então, pedi para desarquivar, a gente está analisando todos eles para dar continuidade em ideias e propostas. Eu pretendo conversar com ele também, não consegui, que ele não estava bem de saúde. Eu pretendo conversar com ele também, pessoal. Conversei com a filha dele. E as emendas, né? Então, ele tem muitas emendas, você sabe, 50% das emendas vão para a parte de saúde, né? Então, tinha muitas emendas agora para a saúde. E aí, eu falei, olha, vamos ajudar esse negócio a funcionar da maneira como ele vislumbrou, né? Então, peguei minha equipe e falei, vamos trabalhar para funcionar esse negócio dele aqui. Parece um pouco, não é usual, mas eu acho importante. Entendeu? É bom, né? Pegar continuidade. Do mandato que acabou, né? Aí eu fui lá para entregar e fiz questão, obviamente, de falar, olha, eu estou aqui, né, com essa emenda, né, que foi feita pelo ex-senador José Serra,
né? Então fui lá na Faculdade de Medicina, no HC e no INCOR, né? Mesmo porque tinha muita dessa parte voltada para ciência e tecnologia, para a área de desenvolvimento com processo com inteligência artificial. Aí o pessoal do INCOR falou, pô, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, né? Claro. E eu tinha feito um trabalho com eles lá, com o Ministério, dentro dos editais que nós tínhamos, as chamadas do CNPq, os editais da FINEP, tinha um investimento para desenvolvimento de telemedicina com inteligência artificial aplicada, uma série de coisas. Aí eles me mostraram uma sala, super legal, parece uma sala de controle de missão, em que eles conseguem ali eles têm os maiores especialistas em transplante de coração, em tudo que se trata de coração, né? E aí eles fizeram essa sala, nessa sala eles conseguem simultaneamente, vamos dizer, um cara está fazendo uma cirurgia, que eles estavam fazendo na hora, lá no Maranhão, eu acho que era na Universidade Federal do Maranhão, no Hospital do Maranhão, e eles assistindo aqui, os médicos aqui, um tipo top de especialista assistindo junto com o médico lá usando câmeras e etc, e podendo falar com os médicos daqui, simultaneamente, era um negócio acontecendo naquele momento. E eles me falaram que com essa coisa que foi feita, com o recurso que a gente colocou lá do Ministério, eles já conseguiram, lógico que já operaram muita gente, mas já salvaram 8 pessoas, assim, que o médico estava fazendo lá, de repente aparece uma situação, assim, né? Já aparece uma situação, o médico que tem experiência para falar, olha, esse negócio está acontecendo, faça isso. O cara faz e salva a pessoa. Pô, isso é uma coisa que vale a pena da tecnologia, sabe? Então, super legal isso. Não, é importante. Tem um caso curioso que o senhor é suplente do senador Giordano também, né? Se ele tirar a licença, vai... mas ele não vai, eu já falei para ele, você está proibido. Ele não vai, não. Ele tá, entendi. Mas ele tá tranquilo aí, a gente tá com a bancada bem tranquila, a Mara também, a gente senta... A única coisa ruim é que o Estado de São Paulo senta lá atrás, né? A gente fica... não presta atenção. Porque é por ordem alfabética do Estado, né? Então fica São Paulo, Santa Catarina, tal lá. Fica o S lá atrás mesmo. Aí eu gosto de... Como eu ouço mal, eu gosto de ir pra frente para poder enxergar o que a pessoa está falando também. É lugar marcado, né? Aí você vai me ver sempre lá na frente. Eu vou usando os lugares, mas eu estou gostando muito da experiência aqui, viu? Muito mas bacana. seja bacana mesmo. Eu gosto porque você pode ajudar em muita coisa diferente. Então, eu estava falando ontem de marco de saneamento. Outro dia eu estava falando sobre gripe aviária, né, que precisa, né, e assim vai, sobre inteligência artificial. Então, muito bom. Pois obrigado, então, ministro. Conte com a gente aí. Foi um prazer.